Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unisse, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo de Deus. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querer expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso tudo que tinha acontecido com ele, José deitou e dormiu. Durante o seu sonho, apareceu um anjo, e o anjo lhe disse o seguinte: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. O imperador romano fez uma lei dizendo que todos deveriam pagar impostos. José e Maria moravam em Nazaré. Eles tinham que viajar 105 quilômetros até Belém para pagar os seus impostos. Não era nada fácil para Maria viajar até Belém. Seu bebê logo nasceria. Quando José e Maria chegaram a Belém, todos os quartos estavam ocupados. Maria e José tiveram que ficar num estábulo. Estábulo é um lugar onde se guardam os animais. Na noite em que Jesus nasceu, os pastores estavam cuidando das ovelhas nos campos perto de Belém. Um anjo apareceu aos pastores e eles ficaram amedrontados. O anjo disse-lhes que não ficassem com medo. Ele tinha uma notícia maravilhosa: o Salvador, Jesus Cristo, nascera em Belém. Eles o encontrariam deitado numa manjedoura. Os pastores foram a Belém, onde viram o menino Jesus. Eles ficaram felizes em ver o Salvador e contaram a outras pessoas tudo o que tinham visto e ouvido. Havia alguns reis magos que viviam num outro país. Eles sabiam o que os profetas tinham dito sobre o nascimento de Jesus. Quando eles viram uma estrela nova lá no céu, souberam: um novo rei tinha nascido. Os reis magos foram falar com Herodes, rei dos judeus, em Jerusalém, e perguntaram a ele onde estava o novo rei. Herodes disse-lhes que procurassem em Belém. Quando o encontrasse, deveriam voltar e contar a Herodes. Os reis magos foram a Belém e encontraram Jesus. Eles o adoraram e deram-lhe presentes. Os reis magos foram avisados em sonhos que não voltassem a Jerusalém para contar a Herodes onde o bebê estava.
Quando o encontrasse, deveriam voltar e contar a Herodes. Então eles não voltaram a Jerusalém e combinaram isso entre si. Os reis magos haviam dito a Herodes que Jesus seria rei. Herodes queria ser o único rei. Então, ordenou ao seu soldado que matassem todos os bebês de Belém e nos arredores. Um anjo disse a José o seguinte: que levasse Maria e Jesus para o Egito, um país bem distante de Belém. Herodes não iria procurar Jesus nesse lugar. Jesus foi criado na cidade de Nazaré. Ele aprendeu muitas coisas e se fortaleceu em espírito. E a graça de Deus estava sobre ele. Quando Jesus tinha 12 anos, foi com José, Maria e um grupo de pessoas a uma comemoração em Jerusalém. Eles ficaram lá alguns dias. Quando José e Maria estavam indo para casa, pensaram eles que Jesus estava voltando para Jerusalém junto com eles, com o grupo de amigos. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém. Quando José e Maria procuraram Jesus, não o encontraram. Ninguém do grupo tinha visto. Ficaram desesperados. Então, José e Maria voltaram correndo para Jerusalém. Procuraram Jesus por 3 dias e ficaram muito tristes. Finalmente encontraram Jesus no templo. Jesus estava conversando com alguns mestres. Ele estava respondendo às perguntas. Os mestres estavam surpresos em ver quantas coisas Jesus sabia. Jesus foi para casa, lá em Nazaré, com os seus pais, com José e Maria, e obedeceu-lhes. Parabéns pra você, nessa data querida, mas felicidade, muitos anos. Então, para que essa promessa se cumpra, o avivamento tem que vir, o avivamento tem que acontecer, para que realmente Deus possa vir encontrar a sua noiva e realmente todas as igrejas, todos nós possamos ser avivados pela presença de Deus. E assim, a promessa se cumpriu. O avivamento caminhando sobre todo o mundo, levando fogo da presença do Senhor e trazendo os filhos do Senhor com a salvação e apresentando para o seu amado Jesus.